Milionários 2026 chegou e o ano começou em alta para as criptomoedas. Já quero desejar aqui um feliz ano novo para todos vocês que estão assistindo este conteúdo aqui do canal Milionários com Cripto, que o seu novo ano que se inicie seja um ano maravilhoso, um ano de muitas bênçãos, conquistas, um ano aí que você consiga conquistar tudo que deseja, sonha através de trabalho, né? Tudo de bom para você e para sua família. Meu querido e minha querida Bitcoin, então, vamos falar de criptomoedas. Bitcoin cotado a 89.500 no dia de hoje, tendo uma valorização de 0,8% no presente momento que eu gravo este vídeo. Tempo gráfico mensal, estrutura de alta para as criptomoedas Bitcoin em tendência de alta, tá? Eu não acredito que o Bitcoin iniciou a sua tendência de baixa, até porque numa tendência, né, num ciclo de alta, existem correções, tá? E a gente viu aqui uma correção nos últimos 3 meses e agora a gente começa esse novo ano em alta. Um ano que pode ser muito promissor para as criptomoedas por conta da demanda institucional. Isso é um dos motivos que está fazendo o Bitcoin subir hoje, tá? Bitcoin avança após romper níveis técnicos, ganhar apoio do sentimento de risco e receber impulso direto de avanços regulatórios na Coreia do Sul. Exatamente. Quando a gente baixa aqui, ó, a gente pode ver que... Cadê aqui? Aqui, ó. Outro ponto que sustentou o movimento veio da Coreia do Sul, onde a bolsa local confirmou sua prontidão operacional para ETFs de Bitcoin. A iniciativa ainda depende da aprovação regulatória, mas ganhou força após a declaração do presidente Lee. Embora a novidade não represente um gatilho imediato, ele reforçou narrativas de longo prazo e alimentou expectativas de adoção contínua. Investidores de varejo também reagiram, pois muitos entendem que esse tipo de avanço costuma anteceder o fluxo de capital estrangeiro, tá? A gente começou o ano aí em alta, algumas altcoins subindo muito no dia de hoje. A gente vai estar vendo que é o caso da PEP, que de ontem para hoje já sobe mais de 30%, entre outras meme coins. E a BlackRock, no ano de 2025, comprou mais de 22 bilhões em criptomoedas, segundo a Finbolt. Exatamente, a gente pode ver aqui, ó, que do dia 1º de janeiro de 2025 ao dia 31 de dezembro de 2025, a BlackRock aumentou aqui uma quantia significativa em Bitcoin. Saiu de 51 bi para 67 bi, saiu de 3,59 bi em Ethereum para 10,25 bi. Aumentou então uma quantia significativa juntando Bitcoin e Ethereum de 54,83 bi para 77,35, tá? Bom, já está tendo um ganho de 41%. No ano de 2025, a BlackRock teve um ganho então de 41% nesses dois ativos, totalizando um ganho de 22,52 bilhões em criptomoedas aí. Algo extremamente surreal. Bom, a BlackRock é a maior gestora de investimento do mundo e isso reforça que os institucionais estão cada vez mais confiante nas criptomoedas, trazendo confiança a médio e longo prazo, tornando o Bitcoin e algumas outras criptomoedas ativos que tendem a se valorizar ao longo do tempo. É algo que está realmente no início em termos de adoção institucional. É o primeiro ciclo da história das criptomoedas com ETFs em vigor, tá? Então, a tendência é só crescer isso, tá? Trazendo cada vez mais institucionais para o Bitcoin. Outro fator interessante é a inflação dos Estados Unidos, que está despencando, e isso nos diz que poderemos ter mais cortes nas taxas de juros em 2026. Trazendo uma perspectiva a mais de alta para ativos voláteis, ativos de risco. Ai, mas cortou 3 vezes já consecutivamente e o mercado não subiu. Claro, existem fatores macro, existem medo, investidores de varejo vendendo seus ativos no prejuízo,
manipulação por conta de grandes players também. Tivemos todo esse atraso tarifário do Trump, guerra geopolítica entre as grandes nações, tudo implicou na valorização do Bitcoin, tá? Tudo implicou nessa alta que deveria ter acontecido por conta também da redução das taxas de juros. Mas eu acredito que em 2026 isso tudo vai mudar, as coisas vão entrar numa flexibilização ali entre as grandes potências, etc. Tende a ser um ano melhor, mais regulamentação nos Estados Unidos deve acontecer. Outros países também estão regulando as criptomoedas, o que vai trazer cada vez mais institucional, porque institucional gosta de transparência na hora de investir, tá? E outra coisa é as grandes potências, as grandes nações, né? A China, por exemplo, planeja comprar 1 milhão em Bitcoin. Então, cara, ninguém vai querer ficar para trás, tá? Todo mundo vai querer comprar Bitcoin, isso aí vai causar uma grande guerra de quem tem mais Bitcoin entre nações, no meu ponto de vista. Estamos em bear market? Eu acredito que não, tá? Então, graficamente falando, tempo gráfico mensal, eu vejo topos e fundos ascendentes. No momento que a gente retomar a alta, romper média de 8 aqui e não conseguir romper topo histórico, fazer um topo descendente contra o anterior, aí sim eu acredito que a gente pode estar entrando em bear market, mas no presente momento não, tá? No presente momento, simplesmente eu vejo uma tendência de alta no tempo gráfico semanal. Inclusive, o Bitcoin vem protegendo muito aqui nessa faixa de preço, média de 100 períodos, tá? E quando a gente vai aqui no tempo gráfico diário, eu estou alertando os senhores e as senhoras que nos últimos dias a gente pode ter um grande movimento, tá? Então a gente está querendo romper os 90 mil para cima. Rompimento dos 90 mil para cima, a gente rompe um triângulo simétrico, tá? A gente rompe essa linha de tendência de baixa e a gente deve testar 94.500. Teste dos 94.500 com rompimento bem sucedido, a gente vai para 102 mil dólares, tá? Se o Bitcoin entregar e voltar a cair e romper a linha de fundo do triângulo simétrico e vir testar a faixa dos 84 mil, 85 mil e romper para baixo, eu acredito numa perspectiva que a gente pode vir testar os 80. Mas no presente momento o Bitcoin está querendo subir, tá? Está querendo romper a resistência dos 90 mil. E isso é muito bom, tá? Pode fazer o Bitcoin romper tudo e testar os 94 mil, consequentemente 102 mil dólares. O Bitcoin, o Ethereum, está querendo romper uma região interessante, que é a região dos 3 mil dólares, 3.060. Rompimento dessa região, a gente deve ver o Ethereum novamente vir testar 3.300. Altcoins podem decolar para cima nesse início de ano, tá? Cara, janeiro historicamente sempre é um mês favorável para altcoins. Já teve meses aqui na minha sala VIP, acho que foi janeiro de 2023, foi um dos melhores meses. Foi um mês que a gente ganhou um dinheiro absurdo em altcoins da minha sala VIP. Então, quem sabe isso possa acontecer novamente, né? Historicamente, janeiro é sempre um mês bom para altcoins. Então, o Ethereum querendo subir, rompimento, fechamento acima de 3.060 dólares. Hoje, a gente deve testar 3.300, consequentemente 3.800. E isso pode fazer altcoins decolarem para cima, tá? Logicamente, a gente tem que ficar esperto na dominância do Bitcoin, que está querendo despencar para baixo, né? Quando a gente olha o tempo gráfico semanal da dominância do Bitcoin, a gente pode ver que a gente está meio numa corda bamba aqui, né? A gente caiu e agora a gente está numa zona de acumulação, eu diria, né? Isso aqui é dominância. Não tem como a gente está vendo volume, etc. aqui. Então, quando eu olho o tempo gráfico semanal, eu vejo uma queda, eu vejo uma paralisação antes de uma próxima grande queda, tá? E quando eu olho mensal, então, eu vejo aqui, cara, um grande pivô de baixa sendo formado, tá? Então a gente cai, lateraliza e faz o pivô de baixa para vir testar zonas mais abaixo. E isso vai fazer com que as criptomoedas decolem para cima, tá? Então, cara, tempo gráfico mensal, dominância do Bitcoin abaixo de todas as médias, lateralizando para despencar para baixo e fazer com que as altcoins explodam para cima a qualquer momento, tá? Aí a gente tem aqui, o total 2, que é a capitalização total das altcoins em tendência de alta, tá? Então a gente sobe
corrige, sobe, corrige, sobe, corrige. No momento que a gente voltar no tempo gráfico mensal para cima da média de 8 períodos, 1,31 trilhões, eu acredito numa retomada de alta muito forte para altcoins. A gente deve testar o topo histórico na dominância das altcoins, romper e ir para outros patamares, tá? Então eu vejo nitidamente uma tendência de alta na capitalização das altcoins e não de baixa, tá? Apenas correções. Em toda alta existem correções. Meu querido e minha querida, se você curte, gosta do conteúdo do canal Milionários com Cripto, tudo que eu peço, meu querido, é o seu like. Senta o dedo no like aí, ajude o canal para o YouTube entender que você gostou do conteúdo e divulgar esse conteúdo para mais pessoas, né? Até porque investir no mercado de criptomoedas sozinho, cara, ninguém merece, né? Então, vale a pena a gente estar se ajudando aí nesse mercado de alto risco, o mercado mais arriscado e volátil do mundo, tá? Toda opinião é válida. Bom, aí a gente tem aqui, meu querido e minha querida, o Ethereum contra o Bitcoin. Aí a gente pode ver uma baixa, uma alta e um pivô de alta prestes a ser formado. Enquanto na dominância do Bitcoin um pivô de baixa, o Ethereum contra o Bitcoin pivô de alta, tá? Fazendo com que as altcoins possam explodir a qualquer momento. Saindo de sobrevenda no estocástico, saindo de sobrevenda no índice de força relativa, acredito aí, então, na alta, tá? Aí a gente tem demais criptomoedas. Hoje a gente tem a Solana numa grande zona de acumulação, tá? Acumulando liquidez para uma possível virada, certo? Acumulando liquidez para uma possível grande valorização nos próximos meses, nas próximas semanas. Lembrando que quando uma criptomoeda ela decide se valorizar, acontece muito rápido, né? A gente fica em longo tempo de baixa, a gente entra numa zona de acumulação de fundo, captação de liquidez, e quando a gente rompe, meu querido, explode muito rápido para cima. A gente está numa zona de captação de liquidez, presta, quem sabe, romper para cima. Obviamente, a gente ainda precisa romper resistências, né, no curto prazo. Tempo gráfico diário, a gente deixou resistência aqui em 132, rompimento desse 132 sinaliza que a gente possa vir testar o 148, romper e aí sim ir reto a $200. No curto prazo tem oportunidade para operar com alavancagem aqui na Solana? Não vejo oportunidade, tá? Ainda está meio sem sal esse gráfico, mas para você que procura bons ativos, né, especular bons ativos para os próximos meses, esse ano de 2026, eu acredito que Solana está num excelente preço para acumular, para comprar visando o médio e longo prazo. E o médio e longo prazo, 2 anos, tá? 2 anos, médio prazo, longo prazo aí acima de 3 anos, tá? Mas acredito que Solana está num excelente ponto. Estude, analise, logicamente não é uma indicação de investimento, mas a criptomoeda, cara, está no fundo do poço e obviamente a gente vive o medo do mercado de criptomoedas, né? Estamos saindo do medo, na verdade, a gente está saindo do medo, tá? O melhor momento para comprar ainda é agora. A gente estava em medo extremo e a gente pode ver que o sentimento está mudando. O pessoal já está querendo comprar mais criptomoedas, mas os preços seguem estagnados no medo extremo. Então você pode pegar qualquer criptomoeda aí, elas ainda estão no mesmo patamar de preço quando as criptomoedas estavam aqui no vermelho e medo extremo. É uma grande oportunidade que eu estou visualizando no mercado de criptomoedas para o ano de 2026. Solana é um excelente ativo para médio prazo, tá? PEP vem decolando para cima, cara. Nos últimos 2 dias a PEP subiu aí, se liga só, subiu 32%, provavelmente vai buscar essa região aqui, ó, tá? Cara, PEP com risco, na verdade a PEP tá correndo o risco de buscar todo esse patamar aqui, tá? A PEP tá correndo um forte risco, tá entrando bastante volume nesse ativo. Rompimento da média de 8, ela não tem nada de resistência. Aqui, ó, nada. Ela tá num padrão ela tá num padrão bomba, tá? Então, ó, ela rompe uma estrutura de acumulação, a PEP rompeu tudo, tá? Veio aqui, rompeu, tá indo embora para cima. Ela não tem nenhuma resistência aqui, ó. Tá? A próxima resistência dela vai ser aqui. E depois ela romper essa resistência aqui, não tem mais nada aqui, ó.
Cara, a PEP tá bem interessante. Bem interessante esse ativo aqui. Aí eu vejo como uma possível oportunidade, mas já subiu 30%. Foda-se. Ela é um ativo de alto risco, alta volatilidade. Quando você vai investir em meme coin, você não deve colocar muita grana, você deve colocar pouco e especular grandes valorizações, tá? Não é ativos como, né, ativos de grande porte, de grande capital. Na verdade é um ativo de grande capitalização, a PEP, mas é uma meme, tá? Ela não tem fundamento, ela sobe por conta de hype da comunidade. Diferente de Solana, diferente de Chainlink, diferente de Ethereum, desses ativos que tem fundamento, tem capitalização grandiosa, vão subir, mas vai demandar mais tempo, tá? Vai pegar uma tendência de alta bonita ali, vai subir. Meme coins são ativos altamente especulativos, quando sobe muito rápido, e quando desce muito rápido, tá? Então, é um momento interessante para se expor em meme coin, tá? No meu ponto de vista, elas podem aí decolar algumas, né? Nem todas, né? Nem todas. A PEP é um caso que já conquistou uma comunidade, tem, né, milhares de holders, e é uma meme coin aí que dá para especular e pode entregar valorizações mais rápidas para quem gosta de mais risco, tá? Potencial aí para ela buscar o risco de 1,0 a Pepcoin nas próximas semanas aí, nos próximos meses. Quando isso acontece, geralmente acontece rapidamente, tá? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a Bonk, que geralmente sobe com a Solana, mas a Solana está meio fraca. Apesar dela estar meio fraca, ela passou por uma zona de consolidação aqui, fundo duplo, rompeu ontem a média de 8, fechou acima e teve rompimento. Eu vejo potencial para ela buscar a média de 100 períodos lá em busca do 0.000012, tá? Grande potencial de alta para a criptomoeda Bonk também, visando que pode estar acontecendo aqui uma virada de tendência para alta na criptomoeda, tá? O que mais que a gente tem hoje? Que várias criptomoedas em excelentes pontos de compra. Ondo, Chainlink, maravilhosa. Maravilhosa. Próximo vídeo eu vou fazer aí como montar uma carteira, tá? Com bons ativos para 2026. Uma carteira que pode multiplicar o seu patamar. Deixa aí nos comentários se você quer e aproveita e já deixa o like, meu querido. Senta o dedo no like. Bons ativos para você carregar. Chainlink está querendo romper uma linha de tendência de baixa, ó, após a acumulação numa zona forte de suporte, ó. Ela não perdeu em momento algum essa zona, lateralizou acima e agora está virando para alta. Rompimento desses $15 aqui, eu vejo um movimento explosivo para a Chainlink. Movimento que pode chegar lá até $24, né? A gente vai ter resistência aqui e depois só lá em cima, tá? Olha, Chainlink pode dobrar de preço, hein? Rapidamente, vamos ficar esperto. Dogecoin subindo bem hoje, mas devolvendo mais de 50% da alta. Interessante, fechou acima da média de 8 ontem e hoje, puf, decolou. A compra, na verdade, teria sido ontem, né? Ou a hora que rompeu o candle, esse candle aqui, eu colocaria stop abaixo dessa região. Tá valendo ainda, tá valendo, tá? Dogecoin também com potencial de alta, colocaria alvo lá no 0,16. ENA, bons ativos dando sinais de que possam estar diante de um fundo, tá? Muito interessante mesmo. Olha aí a Shiba, hein? A Shiba também, hein? A Shiba tá num excelente ponto. Excelente ponto a Shiba. Ó, a gente tem renovação de fundo. Renovação de fundo. A gente tem divergência de um fundo para o outro no índice de força relativa, saindo de sobrevivendo no estocástico. Ou seja, tudo corroborando para altas nas altcoins. Eu vejo como um excelente ponto para você pensar em comprar altcoins para uma alta no curto prazo, tá? Altcoins tendem a se valorizar no curto prazo, no meu ponto de vista. Se exponha, mas não se exponha com todo o seu capital, tá? Faça compras aí para uma possível especulação de curto prazo, tá? E se você quer comprar bons ativos para médio prazo, eu também acredito que elas estão num excelente ponto. Caraca, olha a Hydra. Hydra Gabara, excelente, velho. Muito interessante essa criptomoeda aqui. Tá muito interessante mesmo. Com alto potencial de alta. Muito bom. Muito bom mesmo, tá? Então, cara, eu acredito que 2026 tem tudo para ser grandioso aí nas criptomoedas, tá? Então,
Bom, o que eu tinha para deixar no presente momento para os senhores e as senhoras é isso, tá? Façam boas escolhas. Em breve eu vou estar abrindo a sala VIP novamente para vocês com carteira mensal, tá? Carteira semestral e carteira anual com live segunda, quarta e sexta para os senhores e as senhoras. Para mais detalhes, fique esperto, entre na nossa comunidade na descrição deste vídeo e fique esperto. Em breve, sala VIP com grupo de bate-papo novamente para todos vocês. Heitor, um abraço e até mais.